Hi guys, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de perguntas e respostas. A gente vai dar continuidade a mais algumas perguntas que a gente recebeu, desculpa. Então, vamos começar. Eu tenho as perguntas aqui, então eu vou lendo e vou respondendo para vocês. A primeira pergunta é: como eu uso o do, does e did? E eu vou responder essa com a segunda pergunta junto, que é: o verbo modal will atua como um verbo auxiliar. Você pode explicar um pouco? Então, esse é um assunto bastante complexo, porque ele explica todo o presente simples, mas eu vou tentar resumir para vocês para dar uma ideia de como funciona, tá? Então, o verbo do como verbo principal, ele significa fazer. O verbo do como verbo auxiliar, ele vai marcar o tempo verbal. Então, o does vai ser usado para a terceira pessoa do singular, para he, she, it, e o do para as demais. Eles vão aparecer na forma interrogativa e na forma negativa. Na afirmativa vai ficar subentendido. Por exemplo, you play video games. Do you play video games? You don't play video games. Então, você joga videogames como afirmação. Você joga videogames. Você joga videogames na forma interrogativa. E você não joga videogames. E na terceira pessoa do singular, por exemplo, she plays video games. Does she play video games? E she doesn't play. Então, na afirmativa, ele só fica subentendido. O did, ele vai marcar o passado. E ele não diferencia a pessoa. Em relação ao will, que eu falei que é responder as duas perguntas juntas, o will como verbo auxiliar, ele vai servir para marcar o futuro. Então, he will play video games, she will play video games, ele também não modifica. Próxima pergunta. Existe em inglês coletivo, por exemplo, matilha, coletivo de cães? Sim, existe. Matilha, especificamente, em inglês a gente fala pack, né, que é o coletivo de cães. Outros exemplos de coletivos são hive of bees, que é uma colmeia de abelhas, né? Flock of sheep, que é um rebanho, nesse caso de ovelhas. Herd of elephants, uma manada, né, de elefantes. E school of fish, é um cardume. Tá? Então temos coletivos sim. Eu dei alguns exemplos de animais, mas a gente tem coletivos em todos os assuntos. Próxima pergunta. É válido se eu repetir o livro do curso que eu fiz, onde tem os áudios de cada lição? Sim, é bem válido. Por quê? Às vezes tu tá algum tempo afastado dos estudos e o que a gente aprendeu, a gente não perde, mas a gente esquece. Então, é super válido tu retomar, se tu tiver material didático, retomar essas lições para relembrar as coisas que tu aprendeu e que tu não praticou. Então, é super válido sim. Próxima. Os adjetivos em inglês são femininos e masculinos, como em português? Não. Eles são neutros e não tem plural também. Vou dar alguns exemplos para vocês. Happy, que é feliz, funny. Então, assim, she is happy, ela é feliz. He is happy, ele é feliz. They are happy, eles são felizes. Então, em inglês, o happy não varia. Ele é para feminino, masculino, plural, tudo igual. Mesma coisa com outros adjetivos. Funny, por exemplo, é engraçado. He is funny, she is funny, the kids are funny, they, né? Eles, as crianças são engraçadas, ele é engraçado. Então, o adjetivo em inglês não varia. Qual a diferença entre do e make? Então, ambos significam fazer. Make é algo que é criado, produzido, construído, algo que tu faz. Por exemplo, make a cake, fazer um bolo, né? E do já é mais usado com ação.
Por exemplo, I do my job, I do my homework. Eu faço meu trabalho, eu faço meu dever de casa. Mas ambos significam fazer. Próxima pergunta é: tem diminutivo em inglês? Não, em inglês não tem diminutivo. Quando a gente quer falar alguma coisa no diminutivo, a gente usa as palavras little, small, tiny, e não tem aumentativo também. Então, para isso, a gente pode usar palavras como huge, large, big. Vou dar alguns exemplos para vocês. Casinha. Casinha é little house. Menininha, little girl. No aumentativo, casarão, por exemplo, tá? A gente vai falar big house. E carrão, big car. Então, sempre usar essas palavras para marcar o aumentativo e o diminutivo. A próxima. Não sei nada em inglês e preciso cada vez mais para o meu trabalho. Devo fazer um curso normal ou fazer um curso específico para business? Assim, o ideal é que se tu não tem nenhuma noção de inglês, se tu não tem base nenhuma, tu faça um curso básico antes de fazer o curso específico. Porque tu vai precisar do vocabulário. Então, se tu não tem base nenhuma, o mais indicado seria, sim, fazer um curso básico antes do curso específico da tua área. Próxima. O que significa o arroba? Arroba é at. Então, a gente usa, hoje em dia a gente usa em e-mails, né? No endereço de e-mail. E também usa em nome de usuário de algumas redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Então é @ e aí o teu nome de usuário, ou então no e-mail, o teu e-mail, @ e aí o provedor de e-mail que tu usa. Próxima. É verdade que não existe a palavra saudade em inglês? É verdade. Como é que a gente diz então que tá com saudade de alguém se não existe a palavra saudade? Em inglês, a gente vai usar uma expressão que é to miss, que significa que tu tá sentindo falta dessa pessoa. Mas realmente, a palavra saudade não existe. Próxima. Quais as vantagens de fazer um curso online? São várias. Tu tem flexibilidade de tempo, tu pode assistir a qualquer hora do dia o curso, né? As aulas tu pode assistir de madrugada, a hora que tu quiser, a hora que ficar mais conveniente para ti. Tu tem flexibilidade de lugar, porque tu pode assistir aonde tu estiver, não precisa estar na sala de aula, tu pode assistir de onde tu estiver, de férias, em qualquer lugar. Representa economia também, tanto economia de tempo, porque tu não tem que te deslocar, e economia financeira, porque além do curso ser mais barato, tu também não gasta com deslocamento, estacionamento, por exemplo, né? Então, outra vantagem é tu poder fazer o curso, assistir o curso no teu ritmo, porque cada pessoa tem um ritmo de aprendizado diferente. Então, com o curso online tu tem essa possibilidade. Tu assiste a aula, se tu não entendeu ou precisa assistir de novo, tu tem essa chance de voltar a assistir quantas vezes tu quiser as aulas de novo. Próxima. Você já teve algum aluno que não aprendeu inglês mesmo depois de tantos anos de estudo? Não, todos podem aprender inglês. Basta querer e se dedicar. Cada um tem um ritmo, como eu estava falando antes sobre as vantagens do curso online, então cada pessoa tem o seu ritmo, alguns vão aprender mais devagar, outros vão aprender mais rápido, mas se tu conseguiu aprender português, tu vai conseguir aprender inglês. Então é dedicação e ter paciência, né? Porque às vezes algumas pessoas aprendem mais, demoram mais para aprender. Próxima. O que quer dizer selfie? Selfie é um autorretrato, é uma foto que tu tira de ti mesmo, né? E selfie é um apelido que foi dado para essa foto, que a gente tira de nós mesmos, que tem origem na palavra self. Self significa eu próprio. Então, selfie é uma foto de ti mesmo.
Próxima pergunta. Jogar videogames ajuda a aprender inglês? Sim, ajuda. Ajuda a tu construir mais vocabulário, ajuda a tu aprender comandos, ajuda a aprender gírias, tu vai te familiarizando com as palavras, então ajuda sim, é um bom complemento, com certeza. Próxima pergunta. Como se pronuncia a palavra que significa filha e se escreve D-A-U-G-H-T-E-R? Daughter. Então a pronúncia dessa palavra é daughter, significa filha, daughter. Agora tem uma pergunta que é assim, ó. Buy, buy e buy tem a mesma pronúncia? Então é assim, buy, B-Y, por, buy, B-U-Y, comprar, e buy, B-Y-E, tchau, se tem a mesma pronúncia. Sim, todas elas a gente pronuncia buy, apesar delas terem significados diferentes e grafias diferentes, mas a pronúncia é igual, sim. Próxima pergunta. Girlfriend e boyfriend significam amiga e amigo? Não. Girlfriend significa namorada e boyfriend significa namorado. Em alguns casos, algumas mulheres podem se referir às suas amigas como girlfriends, mas no geral significa namorado e namorada. E a última pergunta aqui. Tem alguma dica para melhorar a pronúncia em inglês? Tem várias dicas. Então, para melhorar a pronúncia, o que tu pode fazer para melhorar a tua pronúncia? Primeiro, escutar em inglês, que é importante, porque tu vai ouvir o som e vai saber como falar. Então, tu vai escutar e vai repetir. E tu pode fazer isso lendo um livro em voz alta, tu pode ouvir audiolivros e repetir, tu pode ouvir música e repetir a letra, tu pode assistir filmes, seriados, qualquer coisa com áudio em inglês e legenda, que aí tu consegue ler também e repetir em voz alta. Então, qualquer mídia, assim, tu consegue fazer isso. O que é importante? É importante aprender a pronúncia, com certeza é importante. Mas não se apeguem em aprender a pronúncia e não ter sotaque. Porque sotaque é normal e não tem problema tu ter. Então, é importante aprender a pronúncia pra gente saber falar, saber se comunicar. Mas, mesmo dentro dos Estados Unidos, por exemplo, tem sotaques diferentes. Então, são pessoas que são nativas, nasceram e cresceram falando inglês e falam com sotaques muito diferentes de uma região para outra. Então, não se preocupe com isso, não se apegue nesse detalhe de eu tô falando, mas eu tô falando com sotaque. Se tu tá conseguindo te comunicar, se tu tá conseguindo te fazer entender, tá ótimo. Sotaque tu pode até, com o tempo, exercitando, tu melhorar a tua fluência e melhorar teu sotaque. Pode ser que nunca aconteça isso, mas não tem problema. Então, não se apegue nesse detalhe, certo? A gente recebeu algumas perguntas sobre como vai funcionar o curso, perguntas bem específicas do curso mesmo, do funcionamento do curso. E eu acho que na última live a Teacher Samantha já tinha comentado, vou comentar de novo. A gente vai fazer uma live específica para isso, para contar como vai funcionar, para explicar como vai funcionar o curso, como é que vai ser, tudo isso a gente vai detalhar. Então, nesse momento a gente está focando mais em responder essas perguntas, essas dúvidas de inglês mesmo, e depois a gente vai juntar todas as dúvidas sobre o curso, sobre o funcionamento do curso, e vai fazer outra live para explicar tudo para vocês, certo? A nossa próxima live de perguntas e respostas tá marcada para o dia 8 de fevereiro, dia 8/2, às 20 horas. Então, dia 8 às 8 da noite. Certo? Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por todos que mandaram as perguntas.
Muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que as respostas tenham ficado claras e que tenha sido útil. E nos encontramos na próxima live. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, qualquer sugestão, podem mandar, enviar mensagens pelo direct para nós, sem problemas. E se teve alguma pergunta, na última live, acho que teve algumas perguntas que foram enviadas ali, a gente guardou e essas a gente está respondendo também. Não, a gente não respondeu durante a live, mas a gente está guardando e respondendo nas lives subsequentes. Certo? Então, uma boa semana para todos, um bom final de domingo, obrigada pela presença e que a semana de vocês seja bem proveitosa. Uma boa noite. Bye, guys!